Falhas técnicas não nos permitem entrar em direto com a Renascença. Voltamos então a repor o serviço informativo às 11 da manhã. 10 horas, 4 minutos, tudo a postos. Vai daí os nossos politicamente incorretos. Já estão prontos e nós vamos aproveitar esta rubrica Liberdade de Expressão nesta quinta-feira tão especial para dar voz aos nossos jovens, a saber, o Jorge Afonso, o Tiago Silva. Acertei, Queiroz não, claro. O Francisco Gomes e o André Ferreira connosco em estúdio. Bom dia, rapazes. Bom dia, Maria João. E então, o que é que nos trazem? Muito bem, vamos então... Já agora digam só oi, oi, todos para ver se os microfones estão a funcionar. Oi, oi. Oi, oi. Tudo bem. Oi. Pronto. Bom, começamos esta manhã por uma notícia que é triste, que passou ontem em alguns meios de comunicação, a dizer que os procuradores se recusavam a analisar casos de violência doméstica. Estou certo? Sim. Só tenho a dizer vergonha. Isto infelizmente aconteceu. O facto é que houve uma procuradora do DIAP que denunciou que os procuradores, principalmente os procuradores mais velhos, se recusavam a ficar com os casos de violência doméstica e que isto aqui ficava para os mais novos e eram obrigados a fazê-lo. Isto traz bastantes problemas, porque isto aqui parece quase que o juiz Neto Moura andou a fazer escola e infelizmente na Procuradoria-Geral da República, eu não estou a brincar, estou a falar a sério. Ou se calhar estou a brincar, para efeitos judiciais se calhar estou a brincar. É melhor. Se não vais seguir ao Ricardo Aruz Pereira ou ao Diogo Batáguas, etc. Se bem que no Pataco Ricardo Aruz Pereira podia ser em tribunal. Bem, mas agora vamos voltar ao que realmente interessa. O que acontece é que estes magistrados mais velhos se recusam devido ao escrutínio, acima de tudo devido ao escrutínio que a comunicação social faz destes casos, e devido à pressão que eles sofrem, têm medo que a sua decisão não seja tida em conta de forma errada pelo público. Isto traz diversos problemas, mas o maior problema que tem é que os casos de violência doméstica têm escrutínio público, porque assim o são. A violência doméstica é um crime público, ou seja, qualquer um de nós pode denunciar a violência doméstica, ou seja, aquela velha máxima de entre marido e mulher não se mete a colher, neste caso não se aplica, nem se deve aplicar. O que nós temos de ter bastante atenção a isso. Isto aqui também traz uma mensagem grave para o público. As vítimas de violência doméstica, acima de tudo, têm medo de denunciar muitas vezes. E o facto de vermos que quem tem a obrigação de as defender, se bem que o caso de violência doméstica, toda a sociedade tem a obrigação de as defender, mas os procuradores e a justiça, principalmente, falha e basicamente não querem saber do caso delas, vai fazer com que uma idade aumente e com que possivelmente o número de queixas possa vir a diminuir, apesar de mesmo os próprios casos de violência aumentar. Sim, logicamente sim, porque ao contrário do que se pensa, um agressor... Mais exposição. Sim, e um agressor não é ao contrário do que se pensa, alguém que faz por impulso, alguém que age por impulso. Há casos assim, existem vários tipos de violência doméstica, os peritos podem explicar melhor que eu, mas a verdade é que na maior parte são pessoas que fazem por um sentimento de posse e fazem-no de forma consciente. Tanto é que se formos ver a maior parte dos casos e se formos analisar a linha cronológica da maior parte dos casos, não acontecem no início do relacionamento, muito pelo contrário, acontecem já até depois, inclusive, do casamento. E o facto de ficarem os mais novos em relação a este caso aumenta também a possibilidade de erro em relação a eles. Não é nada contra os procuradores mais novos, eles vão ter que ganhar experiência, todos nós vamos ter que ganhar, vamos ter que ganhar experiência, mas quanto mais velho for, a probabilidade de errar é menor, digo eu. Sim, tem mais experiência. Sim, também mal era. Tem mais anos a julgar casos destes, portanto, mal era como vocês estão a dizer. Sim. E além desta polémica, algo que pode, de certo modo, também assustar, digamos assim, estes procuradores mais novos a entrarem nestes casos, pode ser também o facto de poderem potencialmente arruinar a carreira logo pelo facto do problema da polémica, pronto, que já falamos aqui, que roda em toda esta situação.
Exatamente. O facto, mais uma vez, se os mais velhos dizem que sentem pressionados em relação à comunicação social, imaginem o que é que os mais novos sentem. E nós falamos muitas vezes, e temos tido, principalmente nos últimos tempos, temos falado muitas vezes da violência doméstica aqui, exatamente por aquilo que eu disse há pouco. Não é responsabilidade, as pessoas pensam muito que é responsabilidade da polícia, dos tribunais e até mesmo de algumas associações, principalmente associações feministas, de falar e denunciar estes casos. Não, é responsabilidade de nós todos enquanto sociedade. Responsabilidade pública. Nós temos essa responsabilidade, nós sentimos essa responsabilidade. É uma conversa que nós já tivemos mais que uma vez os quatro, que é, em relação a casos destes, em relação a coisas como esta, nós não devemos ficar calados e nós muitas vezes falamos e sabemos que nós às vezes falamos e nós somos muito agressivos da forma que falamos porque, sinceramente, quem defende um agressor de violência doméstica é um idiota e, portanto, para idiota não há paciência. Existia aquilo no Maré Alta, naquele programa de comédia português já um bocadinho antigo, que dizia para perguntas idiotas, tolerância zero. É pá, para idiotas como estes, tolerância zero. Você queres falar no pipipi parou. Não, isso é outra coisa. Não, mas só para reforçar aqui, às vezes vemos em telenovelas muitos casos de vida e muitas vezes são julgados que dizem que não se deve transmitir coisas deste género, ou violência doméstica, ou até mesmo posse de drogas, não é? Mas eu acho que as telenovelas, como muita gente ainda as vê, não é? Eu acho que serve um pouco para explicar, porque não é o facto de existirem lá as drogas, ou o facto de existirem violência doméstica, é depois o processo todo que naquele caso a personagem faz, que depois transmite à pessoa e ela pode-se rever e também ter um pouco de coragem para divulgar estes casos. Portanto, nisto dos procuradores, eu concordo com o que o Francisco disse, não é? Apesar dos procuradores mais velhos se deitarem fora porque se sentem pressionados, eu acho que não devia ser assim. Portanto, devia haver um processo de escolha, não é? De escolha aleatória, ser escolhido um procurador aleatoriamente para julgar estes casos, e quer calhasse um mais novo, quer calhasse um mais velho, a decisão obviamente tem de ser tomada à luz da lei e não deve ser tomada livre e espontânea vontade, assim por pensamento próprio. Exatamente. E uma consequência também desta situação, do facto dos procuradores recusarem-se a investigar casos de violência doméstica, afeta também diretamente o apoio, o acompanhamento às vítimas. Numa altura onde estamos cada vez a ter mais acusações e crimes de violência diariamente a serem anunciados. Exatamente. Anunciados, felizmente. Infelizmente é o aumento dos casos. Exato, sim. Isto acaba por dificultar o acompanhamento das vítimas, porque se não querem abordar estes casos, elas ficam um bocado ali sem ninguém para levarem à justiça merecida. E pronto, acabando por ficar assim. Já sabe que o acompanhamento em si não é aquilo que devia ser feito, então ainda para mais casos como este e coisas como este ainda vão piorar isso. Sim, e recentemente até tivemos um caso daquele comentador do Sporting da TV24 que já foi corrido, que penso que ele estava envolvido num processo, era o advogado do agressor, inclusive achou que o juiz ou o procurador não devia ser uma mulher porque podia interceder a favor da vítima por ela ser mãe ou uma coisa assim do género. Portanto, o chamado idiota. Sim, completamente. Conseguiu resistir menos que o Pedro Guerra. O que é complicado. Mas é normal, com as audiências que Pedro Guerra dá, ainda infelizmente vai ficar muito. Então, passando agora ao próximo tema. Um tema que literalmente, em certas áreas, parou o país. Tiago. Esse tipo de piadas esta hora. Relacionado com, obviamente, os combustíveis e os condutores de transportes de mercadorias perigosas e de matérias perigosas. Pronto, basicamente, esta greve por parte dos motoristas de matérias perigosas, que alargou-se por estes dias, conseguiu parar o país e mostrou bem a falta que eles fazem em termos do ativo, pois lá está, não abasteciam os postos de gasolina. O ministro Pedro Nuno Santos afirma que dia 29 de abril vão negociar, sendo por essa uma das razões que se deu o fim desta greve anunciada recentemente. Pronto, e basicamente a greve terminou depois do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias-Primas e a Associação Nacional de Transportes Rodoviários de Mercadoria terem concordado e chegado a um consenso, de modo a juntarem-se e pelo menos até ao fim do ano, se não estou em erro, chegarem um debate justo para os dois lados.
foi estas notícias invadiram os jornais nacionais nestes últimos dias, bombas de gasolina, filas enormes, isto parecia O sem exagero. apocalipse. Exatamente, é isso que eu ia dizer, parecia até um bocado o apocalipse. Se numa greve que consegue ter este efeito, estas consequências nas pessoas e no dia-a-dia e na sociedade, imaginemos num caso de um desastre verdadeiro, ou mesmo de uma guerra ou qualquer coisa, isto podia dar muito para o torto. E, inclusive vi uns comentários, imaginemos que isto acontecia no abastecimento de supermercados ou assim, as pessoas provavelmente, e devido também um bocado ao seu egoísmo, poderiam fazer coisas mais graves, inclusive a violência, ou mesmo fazer crimes para conseguir obter os produtos. Mas atenção que só teve o impacto que teve, porque este é um tipo de profissão em que as pessoas podem faltar ao emprego, não é como os enfermeiros, em que eles não podem faltar, não é? Que tem de haver um mínimo. Não, tem que haver serviços mínimos. Aqui não é Aqui obrigatório também- haver serviços aqui também mínimos, houve, mas... Por aquilo que eu sei, só no Porto e em Lisboa é que houve serviços mínimos e mesmo assim Exato. já estava esgotado, porque ainda há bocado na vinda para cá estava a ouvir um telefonema e a pessoa trabalhava no Porto e já estava, mesmo havendo serviços mínimos, já não havia. Pelo que eu sei, acho que tem que obrigatoriamente abastecimento a veículos de emergência, ou E seja, sim, bombeiros, socorro, ambulâncias, sim. têm que ser obrigatoriamente abastecidos e provavelmente os aeroportos, porque o combustível é diferente, ou seja, não, Exatamente. normalmente as empresas não são as mesmas. Exato. E eu admito que fiquei genuinamente admirado, porque eu ao início, quando vi naquele primeiro dia a greve pela primeira vez, uma notícia relativa à greve dos combustíveis na televisão, eu pensei, olha, mais uma greve. Não, mas afinal esta greve teve realmente algum impacto, pelo menos em relação às greves que costumamos ter em Portugal. Lá está, porque esta permitiu aos trabalhadores faltarem ao seu trabalho. Exato, lá está. E por isso eu acho que é positivo. Temos greves que realmente marcam algum sinal. E esta abalou mesmo o país. E eu acho engraçado é que o governo não sabia da intenção de greve desde 1 de Abril e nada fez para mudar. Tu estás por acaso a insinuar que António Costa é incompetente? Não, algum dia. Não. E até aproveito para informar que com o que se tem passado nestes últimos dias, nas sondagens, o PSD subiu, o Partido Socialista desceu e já só está a 2 pontos da vitória. Mas Base-europeias. ou seja, basicamente, o sucesso do PSD não estava em Rui Rio, estava no seu caminista. Deviam ter eleito o caminista. Basicamente, esta greve, a premissa desta greve assim, destes condutores de matérias perigosas, estava um bocado, obviamente, à volta dos salários, também, de No certo modo, à reconhecimento volta da profissão. reconhecimento e valorização da profissão, sendo perigosa por si, e também porque acho que eles têm que tirar formações específicas para ter este cargo e esta carta específica, lá está. E são matérias perigosas, também Sim, a lá própria está, vida isso- está em risco. Exato, Até porque eles têm uma acontece. forte responsabilidade civil, é preciso Sim. ter cuidado. Sim, sim. Sim, pronto. E sendo estas as razões principais pelas quais lutaram e pelos vistos conseguiram chegar a algum lado, e é sempre bom ver que conseguiram chegar a algum lado em vez de marcarem uma greve, mas depois não acontecer nada de bom, digamos assim, pelas pessoas que marcaram a greve. Mas há uma coisa negativa que os grevistas fizeram, na minha opinião, eu percebo porque é que o fizeram, que foi, havia alguns que queriam trabalhar e que foram impedidos de o fazer. Atenção, o direito à greve é para um lado e para o outro, ou seja, podemos ter o direito à greve e fazê-lo e podemos não o fazer, ou seja, Exatamente. se as pessoas querem trabalhar, eu percebo perfeitamente o porquê de vocês fazerem, vocês têm todo o direito de fazer, quem faz greve tem todo o direito de o fazer, não pode nem deve impedir quem quer trabalhar, porque quem quer trabalhar está-se a prejudicar acima de tudo, acreditando que os motivos para esta greve são justos, porque o são, está-se a prejudicar a ele próprio. Percebo que possa estar a prejudicar uma classe toda, mas sinceramente, por exemplo, se houver uma greve de alunos e um aluno for às aulas, o Exato. professor não vai dar aula só para esse Exato. aluno, à partida. Lá está, e esta greve se calhar também teve mais uma vez o impacto que teve, porque imaginemos o empregado olhar para o amigo que participava na greve, ele sente de certo modo se calhar obrigado a participar também, de modo a não se sentir rebaixado ou não haver ali um conflito entre eles, se calhar, mais direto. E feito bola de neve, portanto. E também trabalha porque se precisa do salário, né? Daqueles que não têm. Sim, claro, lá está, nem todos têm a mesma condição para Exatamente. fazer estas greves. Ou até pode nem sequer, em final de contas, se sentir prejudicado por causa disso. Pode trabalhar de livre e espontânea vontade e concordar com o que os gravistas estão a pedir e continuar na sua vida normal, porque lá está, pensar que como está longe do foco do centro daquilo, continua a trabalhar. Uma coisa que é, só que um à parte, vão ao site da TV24 e vejam lá uma notícia que diz: portugueses reagem com humor à crise dos combustíveis. Tem lá pérolas bastante engraçadas. Eu estou aqui um bocadinho de olho nisto e tem coisas muito engraçadas. Mas Já vi algumas também. só para concluir que
Pronto, esta greve durou 2-3 dias aproximadamente. E causou o que causou, então fará-se, se os portugueses realmente se unissem e pedissem realmente aquilo que é suposto nós realmente termos. Exato. Imaginem isto aqui como aconteceu em o ano passado, acho eu, foi o ano passado, em 2017 no Brasil, Sim, a greve dos camionistas que durou para aí um mês, e em Portugal era o fim do mundo. Sim. Eu que devo ir de viagem amanhã a São Pedro do Sul em trabalho, estava a ver que não ia por causa dos combustíveis, agora já devo conseguir. Agora pensei que fosse dizer o Brasil. O Brasil ainda não. Também queria ir. Pronto, para darmos aqui também um toque no futebol, que já é uma coisa habitual, o Ajax, que é a equipa surpresa da Champions, apesar de poder ganhar ou perder a Liga dos Campeões, é a equipa surpresa deste ano da Champions. A equipa que já está há mais tempo nesta competição, que teve de passar por 3 fases eliminares antes de chegar à fase de grupos, e também fez uma excelente fase de grupos ao lado de Bayern, Benfica e AEK. Coisas tristes. Terminou no segundo lugar, mas os jogos com o Benfica foram equilibrados. O Benfica em Amsterdão foi no último minuto, não foi? Foi nos míticos 92 minutos que o Benfica só eu sou contra os 92. Mas pronto, eliminou então o Real Madrid nos oitavos, agora eliminou a Juventus nos quartos. O Tottenham é o próximo adversário, vamos lá ver o que é que o Ajax vai fazer daqui. E um ponto engraçado e bom... Já está sorteio pré-definido? Sim, não vai haver sorteio. Okay. Já está pré-definido. E uma coisa que eu vi, que a Federação Holandesa quer prolongar a Liga para mais uma semana, para dar o intervalo da primeira mão e da segunda mão das meias finais, para o Ajax poder preparar. Isto ainda não é uma decisão final, ainda vai a favorecer a equipa do seu país. Exatamente, a favorecer a equipa do seu país, uma coisa que em Portugal isso é impensável de se fazer. Sim senhor, meti um jogo à quinta-feira. Eu sei jogar boa à quarta e à quinta. Tanto que o Porto já se queixou, que jogou ontem, e vai ter um jogo no sábado, e Sérgio Conceição queixou-se que a Liga insistiu em pôr o jogo no sábado por embirrice. O pioneiro em queixas dessas, que não são queixas, são verdades, foi o José Mourinho, quando estava no Real Madrid então. Não sei se mas eu acho isso esquisito, porque a Inglaterra jogam 3 em 3 dias e eu não sei como é que... Eu sou feito de borracha lá. Eu não sei, eles devem ter para aí 150 competições que eles jogam 3 em 3 dias para 4 competições diferentes, eu não sei. São 3 competições durante o ano, exceto a Supertaça, que é só um jogo no início. Bom, quanto à Liga dos Campeões, errei o prognóstico, ficou 50-50. Subestimei o Ajax, enganei. Eu também. Confiei demasiado no City, também me enganei. Também. Então agora nas meias finais é Barça-Liverpool e Tottenham-Ajax. Eu gostaria que ganhasse a Champions ou Barça ou Liverpool. Em particular, o meu Barça. O Juventus, se calhar, também é algo que fez com que não tivesse ganho aquele jogo. É a Juventus, pronto. Pode ter sido, se calhar, até um bocadinho mais confiantes, diria. Porque de facto o Ajax ali a jogar, eles manobravam-se muito rapidamente por entre os Juventus e dava mesmo para ver realmente que os Juventus estavam um bocadinho retraída, pelo menos ali até certo ponto, sendo por isso que calhar que deram a vitória ao Ajax. Só mesmo para acabar, o melhor jogo foi o Tottenham City, grande jogo de futebol que foi aqui. Isso, eu tive a ver injusto porque o gol do Llorente é com o braço. E o outro gol supostamente também é... E o outro gol foi pitado por aquele... Desculpem a expressão, aquele turco miserável, que é o mau árbitro. E estava lá o Artur Soares Dias, só para verem como é que está a arbitragem portuguesa. Não, estava com o quarto árbitro. No quarto árbitro. Para vocês verem o jogo mais polémico este ano da arbitragem dele da Champions, está lá um português, para vermos a fantástica qualidade de árbitros portugueses, que há de existir algum bom, eu não conheço nenhum. Pronto, só para terminar, queríamos aqui dizer que faz um ano que viemos aqui pela primeira vez e a Maria João nos deu a primeira entrevista e o nosso primeiro tempo de antena. Temos mais uma vez a dizer muito obrigado à Maria João e em relação ao que se passou durante o último ano, quero aqui fazer uma dedicatória porque eu prometi a uma das melhores futuras profissionais de comunicação deste país, que trabalha muito bem no hashtag da comunicação, que é o meio de comunicação online da nossa escola, a Escola Superior de Educação de Viseu. Refiro-me a Ana Margarida Rodrigues, que embora não possa ouvir os podcasts em direto, porque tanto em Viseu como em Mangualde é difícil apanhar a Terra Nova, mas que todas as noites, a partir das 8, vê os nossos podcasts. Gosta muito de ver os 4 membros do Liberdade de Expressão. Vem-me dizer que, em particular, gosta muito de me ouvir a mim, até me qualificou como o seu comentador preferido. E aqui vai um beijinho, Ana Margarida Rodrigues, eu prometi-te. Muito obrigado. É por causa de pessoas como tu e muitos outros, que nos ouvem há mais de um ano, que eu venho para aqui
ou para o Semava em Viseu, com toda a alegria comentar. Isto hoje é partir corações 2018. É muitos anos. Não, mas sim, é um agradecimento enorme aqui à Maria João, que depois temos a oportunidade de a Ana Maria Rodrigues de ouvir os nossos podcasts. Exatamente, é sempre um orgulho saber que temos pelo menos uma pessoa. Uma pessoa. Além das nossas mizinhas, uma pessoa. Uma pessoa, exato. Muito bem, rapazes, o mérito é vosso. Lembramos que podem ouvir a Terra Nova sempre que quiserem, se houver net em terranova.pt. Beijinhos, bom trabalho. E vocês agora estavam à espera de um grande desenvolvimento, não é? Não.